Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro, e hoje vamos falar sobre a classificação do Cruzeiro para as oitavas de final da Copa do Brasil, num jogo onde enfrentou a equipe do Remo e venceu por 1-0 no estádio Independência. Seja bem-vindo, Juan. Juan feliz que esteve lá ontem. Feliz e morto, né? Tem alma aqui hoje para falar com vocês. Tá só meu espírito aqui agora. Então bora lá, vamos conversar como é que foi esse jogo. Vem com a gente. Bom, o Cruzeiro começou com uma alteração no time titular, que foi a entrada do Adriano no lugar do Neto Moura, porque o Neto Moura não pode jogar a Copa do Brasil. Eu vou começar falando aqui da equipe do Remo, sem a posse de bola, que eu percebia que eles marcavam, assim, por vezes num 5-3-2, já que o Cruzeiro joga com sempre 2 jogadores abertos pelos corredores, seja o Bidu ou o Giovani, ou o Jajá ou o Luvanor. Então, o Remo, ele inicia com uma linha de 4, só que sempre tem os jogadores acompanhando esses jogadores do Cruzeiro que estavam abertos. E você vê que isso é um pedido do Pessolano, porque toda vez que o Cruzeiro tem a posse de bola, imediatamente algum jogador abre para a gente ter essa amplitude. Bom, então, como o Remo colocava esses jogadores para acompanhar quem estivesse nos corredores laterais, o Cruzeiro ele conseguia, com isso, abrir espaço por dentro também. Então, aqueles passes de ruptura que a gente já comentou aqui, eles estavam entrando e quando o time percebia que não dava para ir pelo corredor central, ele abria nos corredores laterais ou também tentava fazer a jogada de pivô. Então, o Cruzeiro conseguia atacar acelerando por dentro ou em amplitude e também fazer esse pivô, que foi uma situação que eu e Juan já comentamos em alguns outros episódios que a gente achava que faltava, exatamente para ter esse chute de fora da área, né? Às vezes faz um pivô, o jogador que vai receber a bola faz ali um apoio, consegue bater para o gol, ou quando o passe vem de trás também, enfim. Eram alternativas que o Cruzeiro estava conseguindo criar, e tanto é que com 3 minutos de jogo nós já tivemos 2 chances claras de abrir o marcador. Ju, a gente veio na mesma formação que a gente tem jogado, né, atualmente, né, o 3-4-3, dessa vez com o Adriano e o Willian Oliveira, e aí o que muda são mais as características, né? A função do que os jogadores têm que fazer é mais ou menos a mesma. Só que nisso das características, né, com o Adriano fazendo mais essa função de primeiro volante que você falou, acho que a gente ganha com ele um passe interior. Eu senti que ele era um jogador que arriscava mais esse passe por dentro, que a gente fala de esconder a intenção, né? Que é você tentar fazer um passe fazendo uma postura corporal, como se fosse dar um passe para outra região para enganar o marcador, né? E aí ele virava o pé e achava um passe por dentro para variar esse jogo, né? Eu acho que muito dessa variação tem da boa partida do Adriano e da boa partida do Willian Oliveira também, né? Ele fez mais uma vez uma boa partida. A gente já falou em outros programas que essa formação, ela habilita o Willian Oliveira a jogar um pouco mais para frente. A gente sabe que ele, fazendo a construção junto com os zagueiros, é um jogador muito bom e tem sido fundamental para o time. Só que aí, nessa formação, a gente consegue aproveitar um pouquinho esse entendimento dele de jogo, essa qualidade dele de jogo, um pouco mais à frente, né? Se não fosse o Luvanor ter perdido o gol ou o Bidu perdido o gol, ele já teria na partida ali com 4 minutos uma assistência e uma pré-assistência, né? Então, esses números, às vezes, são os números que o torcedor comum, o torcedor que comum, quando a gente fala, é aquele que não tenta analisar muito bem o jogo, igual a gente, né? São esses números que geralmente o torcedor vê, né? Às vezes precisa de um jogador que já está fazendo boas partidas, conseguir cravar um lance muito claro, né? Aquele lance que aparece nos melhores momentos ali, no corte da Globo, para o torcedor poder reconhecer que o cara está realmente jogando bem. Para além disso, né, a entrada do Adriano tem um outro ponto que é com relação à característica do modelo de jogo e do que o treinador pede, né? Eu gostei da entrada dele, da escolha dele como titular. Eu acho que para o jogo que o Pesolano pede, para o jogo que nós jogamos, o Adriano ele tem um entendimento muito melhor
por exemplo, o Mitkov. Então, eu acho que, e pela partida que ele fez ontem, que para mim foi uma partida excelente, ele se habilita a ser a primeira troca imediata do Cruzeiro quando não tivermos nem o Neto Moura, nem o Willian Oliveira. O Canezinho está voltando de lesão, vai ter que recuperar o espaço dele jogando bola. A gente vai falar dele mais para frente, que ele entrou no jogo também. Mas o Adriano, ele já vinha fazendo boas entradas e hoje, e no último jogo, sendo titular, ele fez uma partida que talvez ele tenha sido o melhor em campo durante o jogo ali, durante os 90 minutos. Ô, Juan, só uma coisa que eu reparei também nos dois é que, às vezes, eles se colocavam entre linhas, ao invés de ficar aquela situação de os zagueiros com o volante ou com dois volantes alinhados. E teve uma hora que eu percebi, assim, os dois se colocando entre linhas e aquilo causou uma confusão nos jogadores do Remo que não sabiam para onde iam. E achei interessante, porque como a gente joga com times muito fechados, essas formas diferentes que a gente tem para sair, né, e construir, elas são pontos importantes da gente observar, porque sempre são times muito fechados. Então, achei interessante, assim, quando eles se colocavam entre linhas e os jogadores do Remo já não, eles já perdiam ali o posicionamento de onde que eles tinham que ficar. E isso encaixa nessa questão que eu falei do entendimento do modelo de jogo do Pesolano. Porque o jogo do Pesolano não é, vamos tocar a bola. É entendimento dos espaços e de onde estão as vantagens. A vantagem, às vezes, é tentar achar as costas da defesa do marcador direto ali. Muitas vezes, a gente vê, o Adriano baixa lá na linha dos zagueiros para pedir bola, o Willian Oliveira faz essa função. Por quê? Porque está sem espaço lá atrás, porque eles querem atrair um marcador para gerar um espaço nas costas desse marcador. E quando eles fazem isso, é a leitura de que está vantajoso esse passe entre linhas direto. E muitas vezes os nossos zagueiros conseguem encaixar isso, né? Os três zagueiros têm muita qualidade para encaixar isso e fazer essa construção. E aí, só complementando, né, para mostrar como que foi uma boa partida dos dois, no SofaScore, a nota do Adriano foi 8.0 e a nota do Willian Oliveira 7.2. Além disso, a gente pegou alguns dados do iScout aqui, porque às vezes o torcedor, no calor do momento, não consegue observar coisas mais claras assim, e para mostrar que os dois não são jogadores que estavam tocando só de lado, né? Por mais que eles não sejam meias, às vezes a galera tá querendo que o cara faz como se fosse o Alex ali no meio, né? Não é essa a função dos dois, a gente não vai ver isso. Além de que o time adversário estava muito fechado, dificulta muito para eles fazerem isso. Mas eles são jogadores que também deram muitos passes para frente, né? O Willian Oliveira, de passes para frente precisos, ele fez 12/10, um aproveitamento de 83%, errou só 2. O Adriano foi 20/15, 75% de aproveitamento. Além disso, passes para o último terço, o Oliveira foi 8/7, ele errou só um passe. E o Adriano foi 15/12, assim, reforçando como que esses jogadores foram importantes para fazer a bola chegar para os atacantes. E aí, com relação ao Remo, do estádio, eu ainda vi um detalhezinho que eu estava até comentando com a Ju. No primeiro tempo, em alguns momentos, eles faziam uma linha de 6, porque eles estavam para essa questão de acompanhar os laterais, e aí, quando os dois laterais subiam ao mesmo tempo, eles baixavam também com o atacante. Aí a linha de 5 deles ainda virava uma linha de 6, os três ficavam no meio, e o atacante, ele tava, eu tava achando engraçado que ele geralmente nessa função ele tenta fechar um passe, fecha o zagueiro central, mas ele tava numa marcação mais individual no Zé Ivaldo ali. Eu acho que o treinador deles acreditou que talvez marcar mais o Zé Ivaldo ali seria mais importante para a equipe. E aí, às vezes, virava até um 6-4-0, que no segundo tempo a gente viu que foi isso que aconteceu mesmo, e eles baixaram bem as linhas. Mas no primeiro tempo ainda era um bloco, o Remo ainda tinha uma tentativa de subir o bloco em alguns momentos, quando dava para subir, mas o Cruzeiro era muito dominante, o Cruzeiro não deixava, e sempre que o Remo tentava subir um pouquinho, adiantar um pouquinho as linhas, o Cruzeiro explorava com passe nas costas da linha de defesa, né? Então a gente conseguiu dominar muito os caras nesse sentido, né? E o Remo tentava
conseguir atacar o Cruzeiro nos contra-ataques ou nos erros do Cruzeiro, né? Só que quando contra-atacava, o Remo, por estar muito defensivo, não conseguia chegar com muita gente no ataque, aí acabou não conseguindo criar chances de perigo, né? Se na primeira partida o Cruzeiro foi muito dominante, o Remo só conseguiu fazer gols irregulares na bola parada, nessa segunda o Cruzeiro foi ainda mais dominante e poderia ter feito uma goleada nesse jogo com a quantidade de finalizações boas e no gol que a gente teve. A única coisa que eu acho, Juan, é que em determinado momento desse primeiro tempo, o Cruzeiro começou a precipitar muito as jogadas. Umas escolhas ruins, às vezes escolhas de passe com jogadores que estavam muito marcados, ou bola no espaço vazio onde não tinha ninguém que poderia atacar aquele espaço. Eu acho que faltou, além de uma tomada de decisão melhor, mas também uma leitura de jogo melhor em determinadas ações, porque é preciso, os jogadores eles precisam ter a consciência do momento em que eles têm que acelerar a corrida, diminuir a corrida, o momento certo de ocupar um espaço, de sair daquele espaço e ocupar outro, e ter a consciência do porquê. Por que que eu saio daqui e vou para lá, né? Vou abrir nas costas, alguém vai passar, ou naqueles momentos de pivô, às vezes o jogador passava em velocidade, mas não tinha a menor condição do outro conseguir dar um passe, então podia fazer um apoio para dar o chute de fora da área, ou para o apoio, né, para quem estivesse fazendo esse papel de apoio, pudesse dar o passe para um outro jogador mais aberto. Acho que faltou um pouquinho de calma, que inclusive até o pessoal não falou isso, né? No segundo tempo o Cruzeiro teve mais paciência e realmente também achei. E essa leitura de jogo ela é importante. Ju, essa questão do último terço, né? Além desses erros de tomada de decisão, tem muito erro técnico, né? Eu acho que é o ponto que reforça e que nos lembra, né? Que faz a gente colocar os pés no chão. Que por mais que coletivamente a gente está com uma boa equipe, esses erros fazem a gente ver que nós não estamos na nossa melhor fase da história do Cruzeiro, né? Em termos de poder ter os melhores jogadores, poder ter os craques, os caras que fariam esse jogo dominante, mas ainda fariam as jogadas de efeito, o domínio liso, limpo, né? O domínio limpo, os passes de qualidade, as melhores escolhas, as finalizações, enfim. Mas, coletivamente, eu acho que a gente ainda precisa fazer algumas coisas para trabalhar e melhorar no último terço, que pode permitir que essa equipe consiga ainda ter melhores números. A gente ganhou muito com essa formação, né? Já falamos nos outros episódios que os jogadores que numericamente, estatisticamente, qualitativamente têm feito melhores jogos, com essa formação a gente pôde colocá-los dentro de campo, todos. Por outro lado, eu acho que a gente ainda perde, principalmente no último terço, a questão de ocupação de espaço dentro da área. Então, eu acho que o Pesolano precisa trabalhar um pouquinho para ver se o lateral, às vezes do lado contrário, que vai estar pisando na linha, fecha quando a bola estiver no último terço ali para fazer uma jogada, fechar um pouco mais rápido, como foi com o Bidu no começo do jogo. A gente precisa que isso aconteça mais vezes. E um dos volantes que estiver fazendo a função um pouquinho mais adiantada, que ele também entre na área e aí vai dos atacantes também conseguirem fazer essa corrida mais forte, né? Em alguns momentos eu sinto que falta um pouquinho aquela intensidade de corrida para o último terço, de entrada na área que a gente teve lá no começo do ano, que a gente falou, e até destacou como uma das partes do modelo de jogo do Pesolano. Eu acho que a gente precisa melhorar nessa formação do 3-4-3. Mas aí o que a gente faz bem, que tem feito muito bem e tem nos habilitado a jogar, Ju, é o nosso atacar marcando mais uma vez e o nosso bloco alto, né? Equipes que jogam com muita posse de bola, que têm a intenção de ter muita posse de bola, vocês podem ver, sempre são equipes que têm uma transição defensiva muito boa, muito forte, e muito disso se dá por conta do atacar marcando. Para quem não sabe ainda o que é o atacar marcando, são os jogadores, quando a gente está com a bola, a equipe está com a bola, os jogadores sem bola, eles já se posicionam em regiões que, eventualmente, se a equipe perder a bola, eles já estão preparados para fazer uma pressão pós-perda melhor. Todas as equipes que têm muita posse de bola, eles tentam trabalhar para esse atacar marcando ser bem feito. E aí a gente tem que destacar individualmente o nosso trio de defesa, mais uma vez, que eles fazem essa função muito bem, e os nossos dois volantes. Se a gente consegue fazer esse atacar marcando muito bem, principalmente por conta desses caras que estão bem posicionados no lugar certo. Além do que os atacantes também se dedicam muito e fazem uma pressão muito forte ali na região da bola e auxiliam bastante.
Para ilustrar essa minha fala, aí eu vou trazer mais uma vez alguns dados para vocês. Pegando o nosso trio de zaga, o Zé Ivaldo, ele teve 25 duelos na partida e ganhou 15. O Lucas Oliveira, 18 e ganhou 11. O Brock, 22 e ganhou 18, né? Percentualmente foi o que teve o maior ganho, mais uma vez. 82% contra 60% dos outros dois zagueiros. Enquanto o William Oliveira e o William Oliveira foi 9/7, 78%, o Adriano 15/8, 53%, mas ainda assim ganhou um número relativamente alto ali, né? E isso foi muito importante para a gente, né? Essas recuperadas de bola que a gente faz no campo do adversário ainda nos permite não apenas ficar com a bola, mas em alguns momentos recuperar a bola enquanto o Remo está tentando sair e aí aproveitar os espaços que, quando o Remo está posicionado, eles não geram para a gente. E muitas situações que a gente cria no jogo são desses contra-ataques. Além disso, em termos de duelos aéreos, o Zé Ivaldo foi 2/2, 100%, o Lucas Oliveira 5/4, 80%, e o Eduardo Brock 12/12, 100% dos duelos aéreos ganham. Esses duelos aéreos muitas vezes são uma tentativa do Remo transferir uma bola, tirar uma pressão, e a gente ainda consegue ganhar a bola, e muitas das vezes eles ainda fazem essa interceptação orientada, né, que é uma interceptação direcionada para um jogador do Cruzeiro. Então, sempre tem muitos detalhes, às vezes, que o torcedor, que a gente não observa, mas que se a gente for observando o porquê que o time fica tanto com a bola, o que está acontecendo, a gente foi vendo desde da parte individual para a parte coletiva, a gente vê que tem muito trabalho e muita qualidade individual na execução das tarefas que o modelo pede. E outro ponto também de mudança estratégica nosso nessa questão da marcação, que mostrou um pouquinho mais ainda da agressividade do Cruzeiro para recuperar a bola, é que a gente, ao invés de marcar no 5-3-2, como a gente vinha fazendo, um dos laterais, o lateral do lado da bola, estava orientado a pressionar mais alto também. Então a gente ia para um 4-4-2, 4-2-4 em alguns momentos, por conta disso, né? A gente não estava fazendo a nossa linha de 5 como a gente vinha fazendo em alguns momentos no bloco alto. E aí, no segundo tempo, o Pessolano vem com duas alterações, tirou o Giovani e o Luvanor, e entrou o Danielzinho e o Rodolfo. O que eu percebi que de modificação no time do Cruzeiro foi que a gente fez uma linha de 4 e com o Zé Ivaldo fazendo mais pela direita. E o Daniel ele não ficava espetado, ele não ficava aberto, mas sim ele teve mais liberdade de flutuar, então ele ia tanto para a esquerda quanto para a direita, né, pelos corredores direito e esquerdo, ou pelo centro também, tentando povoar mais essa área. E o Rodolfo, creio que a entrada dele foi para também ter mais gente dentro da área. Aí, como o Danielzinho fazia essa flutuação, quem ficava mais espetado pelo lado esquerdo era o Bidu. E foi isso que eu percebi, assim, nesse primeiro momento, dessas alterações do Pessolano. Eu acho que das mudanças, né, o Daniel Júnior foi a melhor mudança do segundo tempo. Mesmo depois com a entrada dos outros jogadores, se o Cruzeiro já era dominante no primeiro tempo, no segundo ainda ficou ainda mais. Eu acho que muito pela participação dele. O Daniel Júnior, sim, pode ser esse jogador que depois que entra jogando pelo meio, vai ser o cara que vai fazer as coisas diferentes, que a galera às vezes cobra dos volantes. Ele é o cara de espaço de habilidade ali, que vai conseguir fazer uma tabela, fazer uma jogada de efeito em espaços curtos, né? E sempre que ele entra, parece que o Jajá cresce nisso, porque ele ganha alguém mais qualificado para poder trabalhar com ele, tabelar com ele, e as jogadas de efeito não ficam tão presas em cima do Jajá, né? Jajá que é o cara que talvez do primeiro tempo ali do trio de ataque foi o cara que mais tentou dribles, lances de efeito pela beirada, e ficava muito em cima dele, porque o Luvanor ele tem mais dificuldades técnicas. E aí, no segundo tempo, com a entrada do Daniel, os dois conseguiam fazer algumas tabelas, né? E habilitava mais o Jajá pelo corredor direito ali do campo, né? A gente criou algumas situações por ali, seja com essas tabelas ou os passes longos dos nossos zagueiros ou do Adriano. O Daniel Júnior, além disso, ele flutua pelo jogo, né? Então, em alguns momentos, ele ainda caía pela esquerda, em outros por dentro. O Remo, por outro lado,
jogou ainda mais defensivo. No segundo tempo, de vez, foi para um 6-4-0. As linhas do Remo, que tinha alguns momentos a intenção de subir um pouquinho o bloco, já não estava conseguindo. O atacar marcando do Cruzeiro ainda estava muito forte, estava muito bem, né? Mais uma vez, o trio de zaga nosso trabalhando muito bem, os dois volantes ali muito bem para recuperar essa bola. Então, virou um jogo de ataque contra a defesa, né? E aí, mais para frente, a gente ainda faz mais duas alterações, né? E o time fica mais ofensivo ainda. A gente coloca o Rafael Santos no Bidu, estava muito cansado. O Canezinho entra no lugar do Willian Oliveira, né? Então a gente já perdeu um pouquinho a proteção nossa ali que a gente estava tendo com ele, mas para tentar ganhar um pouquinho mais de criatividade, de qualidade de passe, né? Porém, o Canezinho estava voltando agora, ele ainda conseguiu fazer boas ações ofensivas, manter um pouquinho, eu acho que o padrão do que estava sendo feito ali, mas aí a gente perdeu muito na questão defensiva, né? Para ilustrar isso, por exemplo, o Canezinho teve só 7 duelos na partida e ele ganhou 0. Então, foi um momento que as coisas ficaram um pouquinho complicadas, né? Depois ainda entrou o Rafael Silva, o Daniel passou a fazer a função ao lado do Canezinho, para o time ainda ir mais para frente ainda, e o Daniel também ganhou de 11 duelos, ele ganhou 4. Por isso até que depois, no final do jogo, a gente começa a ter um pouquinho de susto e tudo mais. Mas antes disso, teve um lance de escanteio, uma situação de bola parada, que a gente foi e fez o gol. E aí, Juan, nessa última alteração nossa da saída do Adriano para a entrada do Rafael Silva, logo em seguida saiu no escanteio, né? A gente bate o escanteio, o próprio Rafael, que tinha acabado de entrar, cabeceia e a bola sobra ali para o Edu e faz esse gol com 30 minutos de jogo. A gente abre o placar e sem dois volantes em campo, já com o time assim, inteiramente para cima do Remo. E aí que foram os problemas que a gente. Problemas entre aspas, né? Assim, algumas dificuldades que começamos a ter, que nós vamos explicar depois do nosso gol. Além disso, exausto também, né? Os jogadores estavam muito cansados, né? Porque correram muito o jogo todo para criar essas situações de gol, né? Mas um É. detalhe do gol que eu achei muito legal é que o Edu, não é a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso. Ele corre para a direção da bola. Na verdade, ele corre para uma direção que ele imagina que a bola vá na hora do escanteio, como se tivesse uma jogada construída no meio e ele quisesse um passe de ruptura nas costas da defesa ali. Ele faz uma movimentação para estar naquele lugar. A gente vê que não é coisa do acaso. Também não quero falar aqui que pô, foi treinado e tal, mas é muito da parte individual, da tática individual do atleta, de se colocar em uma situação vantajosa. Né? É uma parada que ele já faz, assim, né? E se a gente observar esses detalhes menores assim, a gente vê que os caras fazem por onde, né? Os caras têm uma noção muito grande ali de onde que a bola vai sobrar, para onde que as bolas vão geralmente, eles buscam esse lugar. Enquanto tá todo mundo indo querendo ir na bola ali, às vezes o cara tá indo para uma outra região, né? E muito concentrado na tarefa até o final do jogo, né? Então, assim, o Edu que na partida talvez estava tendo alguns erros ali, junto com o último terço que a Ju falou, né? Com outros jogadores de último terço, às vezes um erro de tomar decisão, uma fomeagem quando não precisava, um domínio de bola quebrando um pouquinho a jogada, mas que quando precisa dele ser matador, dele cravar, ele está sempre muito ligado, sempre muito atento, né? Ele é artilheiro do Cruzeiro e não é por acaso, né? É fruto de muita inteligência de jogo dele mesmo para fazer gol. Eu só acho que ele precisa ter mais atenção um pouco em questão da linha de impedimento. Às vezes ele se coloca muito mal. Se ele tiver mais atenção nesse sentido, aí às vezes ele consegue até criar mais chances ainda, porque normalmente ele está tipo, assim, mais de 1 metro impedido. E só para a gente ilustrar essa questão dos nossos jogadores lá da frente, com números, né? Assim, a gente tem ações e êxito. Os dois piores no jogo de ontem foi o Rodolfo e o Edu, para a gente ter uma noção o Edu muito decisivo, né? Mas teve só 38% junto com o Rodolfo de êxito nas ações. O Luvanor com 48%. Eu acho que se a gente começar a conseguir crescer esse número, quem sabe não conseguimos também colocar mais bolas dentro do gol.
E aí, depois do gol, né, que a gente já tinha comentado, o nosso time estava sem os dois volantes, os caras que fizeram uma partida crucial nessa questão do atacar marcando, né? E os dois que estavam fazendo a função não estavam conseguindo executar bem ela no momento. Então o Cruzeiro sofreu um pouquinho mais ali para recuperar a bola. E aí o Remo ainda teve algumas chances, quase fez um gol de empate no finalzinho com um cruzamento ali, mas assim, não conseguiu também criar muitas coisas, né? O ponto que eu acho que é importante a gente trazer também, que é para mostrar um mérito nosso muito grande, é que o Remo teve muito pouca bola no jogo. A gente sabe disso, né? Mas assim, os momentos, principalmente no primeiro tempo, quando o Remo teve a bola, a precisão de passe dos caras do Remo tá muito alta aqui nos dados do iScout. É algo que em alguns momentos no primeiro tempo, ela tá superior à do Cruzeiro. Ela bate 80% nos 15 minutos, vai no 75% e vai no 85% no final do jogo. O Cruzeiro no primeiro tempo foi 78, 75 e 79. É claro que, pô, o time tá com bola mais vezes, vai ter mais chances de errar o passe e esses dados ficam favoráveis para o outro time, né? Mas mostra também que o Remo era uma equipe que, pô, em alguns momentos, quando tinha que trocar passe, eles também conseguiam fazer, né? Eles não estavam conseguindo fazer porque o Cruzeiro estava fazendo um trabalho defensivo muito bom, né? E aí no segundo tempo, aí não. Aí o Cruzeiro não dá chance nenhuma, a gente vai 80%, 88%, 89%, que é o maior pico e é o lance do gol, e depois vai para 81%. O Remo estava no 68, 64 e vai no 78% lá no finalzinho, vai subindo depois que fez o gol, né? Reforçando isso que eu falei, né? Deles tentarem jogar um pouco mais com a bola, né? Isso aí que eu falei foi precisão do passe, por percentual de precisão do passe, galera. Então é uma Isso equipe também dividido que. de 15 em 15 minutos. 78, Isso, 70, não sei o quê, é, de 15 em 15 minutos para somar os 45. perfeito. Então foi isso, né? E aí depois a gente foi para os pênaltis, né? A hora do sofrimento, né? Eu, como sou um cara muito frio, muito tranquilo, que não sinto as coisas assim, eu fiquei muito tranquilo no estádio. Tava muito assim, tranquilo. Não achei que eu ia morrer, não achei que eu ia passar mal. Então, assim, foi um momento muito tranquilo para minha vida, assim. Acho que tiver todo dia tá suave para mim. Eu estava muito tranquila, gente. Quando eu tô nesse estado, é que eu sei que vai dar certo. É uma coisa assim, não falha. Meu coração ele não acelerou nenhuma gota, então eu já sabia. Eu sei, não falha. A Ju tem dessas coisas aí. No caso dela é verdade mesmo. No meu caso, eu achei que eu ia morrer lá no estádio lá. Eu não tava conseguindo nem reagir. A torcida comemorava todos os lances, né? Pênalti. Ah, defendeu o primeiro pênalti, já tava gritando já. Eu, pô, que aí, gente? Se eu for nessa pegada aí nos 5 pênaltis, eu vou morrer. Então eu segurei e falei, vou, no final eu comemoro mesmo. Mas eu só fui gritar, comemorando mesmo, depois das palmas lá com o Rômulo puxando, né? Tem sido muito bom ele fazendo essa função aí. Não desejo isso para ninguém, não quero isso mais não. Por favor, no próximo jogo, ganha de 3-0. Importante também trazer outros dados aqui, Ju, com relação ao coletivo, né? Que a gente fala da questão das finalizações no gol, né? Esse jogo, além de finalizações, né, 24-4 para nós, a gente teve 10-1 de finalizações no gol, né? O segundo tempo foi 16-2, 6-1. Ó, 6-1, coincidência. 6-1 de finalizações no gol, gente. Pegou de surpresa aqui agora, foi de surpresa. Então, assim, mostra que a gente está evoluindo bastante, né? O Pesolano, foi o treinador que mais trocou nos campeonatos mineiro, no Campeonato Mineiro nos últimos anos. Início do Brasileirão trocou os jogadores, mas a característica da equipe se mantém. E aí o que vai acontecer é isso, né? Não quer dizer que a gente fez uma grande partida agora, não quer dizer agora contra o Náutico, pô, vamos fazer uma partida melhor ainda, né? A equipe ainda vai oscilar durante o ano, até que a gente espere que no momento decisivo, no final da competição ali, a gente esteja mais estável na nossa forma de jogar e conseguindo ganhar os jogos com mais tranquilidade. Hoje a gente não precisa nem fazer o voto do melhor em campo, porque já sabemos que foi Rafael Cabral, porque quem pega 4 penalidades não tem como. Ah, É mas 90 verdade. minutos, não interessa, gente. Foi um jogo de 90 Tá minutos maluco. mais pênaltis. Pronto, Quem, Rafael quem, quem, Cabral. quem questionar esse melhor em campo aí, eu vou mandar a pessoa ir lá no estádio, lá passar o que eu passei na hora dos pênaltis lá, porque não tem a menor condição, né? E assim, eu até
comentei no Twitter, parece que tem uma entidade controlando o futebol que gosta de brincar, de criar história, porque o jogo podia ser sido 18-0, 15-0 pro Cruzeiro. Aí fala, não, vamos pros pênaltis aqui, Rafael Cabral, que tem gente que fica contestando o cara e tal, vamos dar uma moral para ele construir a história dele, fazer uma história bonita. A parada podia ter sido resolvida no primeiro tempo, tranquilo, mas não, tem que ser isso. E eu Acho que só as quero fazer... entidades foi eu que mandei, Juan, porque eu tava muito tranquila, entendeu? Provavelmente, né, Ju? Eu vou fazer só uma menção honrosa com relação ao jogo do Adriano, tá? Porque eu acho que vale muito a pena. O nosso trio de zaga é chover no molhado. Se eu for falar as notas aqui, eu já tinha comentado que eu ia dar mais moral pro Oliveira, mas a partida que o Brock fez ontem foi brincadeira, então eu não vou falar da trio de zaga para ninguém achar que eu tô querendo puxar saco de um zagueiro ou de outro, mas quem acompanha o Podseck sabe que a gente está elogiando os jogadores e o jogador desde o começo do ano. Mas o Adriano eu quero reforçar, porque é mais uma boa partida, ele foi peça fundamental no jogo ontem, na construção do jogo, e é um jogador que, assim, a gente também já fala muito dele, eu já gosto muito dele desde quando ele estreou no Cruzeiro, mesmo em momentos mais complicados, né? E a Ju também gosta muito dele, então acho que vale a pena a gente fazer essa menção honrosa. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Só lembrando aqui para os nossos ouvintes que o próximo jogo do Cruzeiro é domingo, dia 15, às 16 horas, contra a equipe do Náutico, no Estádio dos Aflitos, pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, minha gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, é @podsec1921. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube e comentem lá se vocês gostaram do episódio. Um abraço para vocês, um abraço para o Juan e até a próxima. Valeu, Ju, até a próxima.